Imagine a cena: o som das ondas quebrando suavemente na areia, o cheiro do mar, o calor do sol na pele, crianças brincando, pessoas relaxando sem nenhuma preocupação. Agora imagine que enquanto você caminha tranquilamente dentro da água, algo está ali, te observando, ou até pior, esperando você chegar mais perto. As praias sempre foram vistas como um lugar de descanso e diversão. Mas o que pouca gente sabe é que elas também são um dos ambientes naturais mais imprevisíveis do planeta. E não estamos falando de criaturas raras ou exóticas escondidas nas profundezas do oceano. Hoje você vai conhecer animais comuns, que vivem em praias frequentadas por milhões de pessoas e que podem transformar um simples dia de lazer em uma situação extremamente perigosa. Alguns deles são praticamente invisíveis, outros parecem completamente inofensivos, e alguns ataques acontecem tão rápido que a vítima nem percebe o que aconteceu. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você provavelmente vai olhar para o mar com outros olhos. Antes de falar dos animais, existe algo importante para entender. As praias não são um território humano. Na verdade, somos apenas visitantes. A faixa entre a areia e o oceano é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta. Ali vivem predadores, caçadores, animais venenosos e espécies extremamente territoriais. E o problema é que muitas dessas criaturas vivem justamente onde as pessoas gostam de nadar, caminhar ou brincar. E o perigo não depende apenas do animal, mas do comportamento humano. Muitos acidentes acontecem simplesmente porque as pessoas não sabem identificar sinais de risco. Agora vamos conhecer alguns dos habitantes mais perigosos que podem estar a poucos metros de você quando estiver na praia. Tubarões, o predador, que mais assusta, mas nem sempre é o vilão. Quando alguém pensa em perigo no mar, normalmente o primeiro animal que vem à mente é o tubarão. Filmes e documentários criaram a ideia de que eles são máquinas assassinas que atacam humanos constantemente. Mas a realidade é um pouco diferente e, ao mesmo tempo, ainda muito perigosa. Os tubarões vivem em praticamente todos os oceanos do planeta e algumas espécies frequentam áreas rasas, muito próximas das praias. Um dos maiores problemas é que tubarões costumam atacar por confusão. Quando uma pessoa está nadando, surfando ou boiando, o movimento pode lembrar o de uma presa natural do animal, como uma foca ou peixe ferido. Muitos ataques acontecem com uma única mordida exploratória. O tubarão percebe que não é sua presa habitual e vai embora. Mas uma única mordida já pode ser fatal. Agora vamos falar de um perigo silencioso e extremamente comum. As águas-vivas parecem criaturas frágeis e até bonitas, mas algumas delas possuem toxinas poderosas o suficiente para causar dor intensa, queimaduras graves e, em casos raros, até parada cardíaca. Elas utilizam células microscópicas chamadas nematocistos, que funcionam como pequenas agulhas venenosas. O mais assustador é que o contato pode acontecer sem você ver o animal. Fragmentos soltos na água ou tentáculos invisíveis podem provocar queimaduras instantâneas. Dependendo da espécie, o efeito pode incluir
dor intensa e imediata, espasmos musculares, dificuldade respiratória, reações alérgicas severas. E existe um erro muito comum. Muitas pessoas acham que águas-vivas só aparecem em alto mar, mas várias espécies ficam presas na zona costeira, especialmente em épocas de correnteza forte. Caravelas. O animal, que parece um balão inofensivo. Muitas pessoas confundem a caravela com uma água-viva comum, mas ela é ainda mais perigosa. Visualmente, parece um pequeno balão azul ou roxo flutuando na superfície da água. Algumas pessoas até acham bonito e chegam perto para observar. Só que abaixo desse balão existem tentáculos que podem chegar a dezenas de metros de comprimento. O veneno da caravela pode causar dor extremamente intensa e deixar marcas graves na pele. Em casos mais severos, pode provocar choque e complicações respiratórias. E existe algo que muita gente não sabe. Mesmo quando a caravela está aparentemente morta e parada na areia, os tentáculos ainda podem liberar veneno. Ou seja, tocar em uma delas fora da água continua sendo perigoso. Ouriços do mar. Pequenos, mas extremamente dolorosos. Eles parecem apenas bolinhas com espinhos espalhadas nas pedras ou no fundo raso do mar. Mas os ouriços do mar são responsáveis por milhares de acidentes todos os anos. O perigo deles não está em atacar, e sim no contato acidental. Quando alguém pisa em um ouriço, os espinhos quebram dentro da pele e podem causar dor intensa, inflamação, infecção, dificuldade para remover os fragmentos. Algumas espécies também possuem toxinas que aumentam a dor e a reação inflamatória. O problema é que eles costumam ficar justamente em locais onde as pessoas gostam de caminhar, como regiões rochosas e piscinas naturais. Peixe-pedra, o mestre da camuflagem mortal. Se existe um animal que representa perfeitamente o perigo invisível, é o peixe-pedra. Ele é considerado um dos peixes mais venenosos do planeta. E o pior, parece literalmente uma pedra coberta de algas. Esse animal fica imóvel no fundo do mar, esperando presas passarem. Mas quando alguém pisa nele, o peixe ativa espinhos que liberam uma toxina extremamente potente. O efeito pode ser devastador. Dor insuportável. Necrose do tecido. Paralisia. Em casos extremos, risco de morte. O peixe-pedra costuma viver em regiões rasas e recifes, exatamente onde muitos turistas entram para explorar. Arraias. O perigo escondido na areia. As arraias normalmente não são agressivas. Elas vivem enterradas na areia para se proteger e caçar. O problema acontece quando alguém pisa sobre elas sem perceber. Como mecanismo de defesa, a arraia movimenta a cauda rapidamente e pode perfurar a pele com um ferrão venenoso. Esse tipo de acidente pode causar ferimentos profundos, dor extrema, infecção, complicações graves dependendo do local atingido. Um detalhe curioso é que muitos ataques acontecem em águas rasas, quando as pessoas entram no mar caminhando. Por isso, em várias regiões do mundo, existe a recomendação de arrastar os pés na areia ao entrar na água, para assustar o animal e evitar o contato. Polvo de anéis azuis, pequeno e extremamente perigoso. Esse é um dos exemplos mais impressionantes de como o tamanho não define o perigo.
O polvo de anéis azuis é pequeno, cabe na palma da mão e possui uma aparência quase hipnotizante, mas ele carrega uma toxina capaz de paralisar o sistema nervoso em poucos minutos. Apesar de não ser agressivo, ele pode atacar se for manipulado ou pressionado. E o problema é que muitas pessoas tentam pegar o animal por curiosidade. O veneno não causa dor intensa imediatamente, o que torna a situação ainda mais perigosa, porque a vítima pode não perceber o risco até que os sintomas comecem. Peixes baiacu. Um perigo, pouco lembrado nas praias. Os baiacus são conhecidos pela capacidade de inflar o corpo quando se sentem ameaçados. Mas poucas pessoas sabem que eles possuem uma toxina extremamente poderosa, chamada tetrodotoxina. Essa substância é capaz de bloquear sinais nervosos e pode levar à paralisia respiratória. Embora os acidentes sejam raros, o risco existe quando alguém tenta manipular o animal ou quando ele aparece em áreas rasas, próximas da praia. O maior perigo: o desconhecimento. Depois de conhecer todos esses animais, pode parecer que entrar no mar é uma ideia perigosa demais. Mas existe um ponto fundamental. A maioria dos acidentes acontece por falta de informação. Esses animais não caçam humanos. Eles reagem quando se sentem ameaçados ou quando ocorre contato acidental. E muitas vezes, pequenos cuidados fazem toda a diferença. Sinais de alerta que quase ninguém observa. Existem alguns sinais naturais que indicam maior risco na praia: mudança na coloração da água, grande presença de peixes pequenos, avisos e bandeiras de segurança, animais encalhados na areia, áreas com muitas pedras ou recifes. Ignorar esses sinais é uma das principais causas de acidentes. Como reduzir riscos sem deixar de aproveitar a praia? Algumas atitudes simples podem evitar grande parte dos incidentes. Evitar nadar ao amanhecer e entardecer, quando predadores estão mais ativos. Não entrar na água com ferimentos abertos. Evitar usar objetos brilhantes que podem atrair animais. Observar avisos locais e orientações de salva-vidas. Nunca tocar em animais marinhos, mesmo que pareçam mortos. O equilíbrio entre fascínio e respeito. O oceano é um dos ambientes mais fascinantes da Terra. Ele abriga milhares de espécies incríveis e mantém o equilíbrio climático do planeta. Mas ele também exige respeito. Quando entendemos que estamos entrando no território de outros seres vivos, passamos a enxergar o mar de uma forma completamente diferente. E talvez a maior lição seja essa: o perigo não está apenas nos animais, mas na forma como nos comportamos diante da natureza. O mar continua sendo incrível, mas nunca deve ser subestimado. Milhões de pessoas visitam praias todos os anos e a grande maioria nunca enfrenta nenhum tipo de problema. Mas conhecer os riscos transforma completamente a experiência. Você continua aproveitando, mas com consciência. Porque a natureza não é cruel, ela apenas segue suas próprias regras. E quanto mais entendemos essas regras, mais seguros nós ficamos. Então, da próxima vez que você pisar na areia, olhar para o horizonte e entrar na água, lembre-se, talvez você não esteja sozinho ali.